Está começando o Pode Falar com a Gente, o podcast da Clínica Sérgio Vieira de Mello. Tropinha, tudo bem? Eu sou a Ariane, agente comunitária de saúde, Eu sou o Ian, auxiliar de saúde bucal. e hoje vamos conversar sobre um gesto tão natural quanto poderoso: a amamentação. Mais do que nutrir, amamentar é acolher, proteger, fortalecer vínculos e oferecer ao bebê o melhor começo possível. E quando esse cuidado transborda, ele também pode alcançar outras vidas por meio da doação de leite materno. E a convidada de hoje é expert no assunto e tem muito para acrescentar e ensinar a gente. Fernanda! Obrigada, galera. Queria primeiramente parabenizar vocês por essa iniciativa tão importante, que é esse podcast, é ter esse espaço, né, para poder falar sobre assuntos tão relevantes. Hoje o tema, né, amamentação, mas eu sei, acompanhei vocês e vejo que vocês trazem temas muito importantes para acrescentar, né, para a população. E estou muito lisonjeada pelo convite de hoje, né? Estar aqui com vocês, acrescentando um pouquinho mais sobre esse tema. Obrigado pelo Express, eu tenho pouco tempo na área, mas muito obrigada, né? Então, agradeço vocês pelo convite, agradeço ao Leonardo também por essa oportunidade. E estamos aí para acrescentar um pouquinho aí, falando sobre amamentação. É no momento que a gente passou ali com você no curso, a gente trouxe muitas informações, aprendemos muito. Foi muito bom aquele momento com você, então o expert cai bem para você. Ai, obrigada, obrigada. Assim, eu falo essa questão, né, do tempo, porque tem pouco tempo, né, que eu tô na área da saúde, né, 3 anos. Eu tenho uma experiência muito na área administrativa, né, iniciei a minha trajetória profissional na área administrativa e depois, há 3 anos atrás, eu entrei para atenção primária como agente comunitária de saúde, né? Conhecendo esse trabalho que é tão importante dos agentes comunitários que estão ali dentro das casas. E durante uma capacitação, que é o IUBAN, que vocês também participaram, eu fui apresentada, acho que é o. Se você me colocou como expert, eu vou colocar o ícone da amamentação para mim, que é a Zilda Santos. Tem uma trajetória de mais de 20 anos, né? Trabalhando pelo aleitamento materno, militando, né, pelo aleitamento materno e fiz a capacitação do IUBAN, me apaixonei, tive um outro olhar, né? Eu sou mãe do Pedro e do Davi, amamentei os dois, o Pedro amamentei até 8 meses e o Davi amamentei até os 3 anos de idade, mas sem nenhuma orientação, né? Fiz meu pré-natal na rede privada na época, onde não foi abordado nenhum momento sobre amamentação. E eu acho que não é uma coisa que mudou, porque eu conheço pessoas que vêm até mim Infelizmente, né? e falam a mesma coisa, isso assim, há 14 anos atrás, né? Meu filho mais velho tem 14 anos, então nada mudou nesse período, então a falta de orientação sobre a amamentação permanece. Então, eu amamentei, eu digo que eu fui até uma privilegiada, que eu não tive tantas intercorrências durante a minha amamentação. Foi um momento muito prazeroso de troca, né, com os meus filhos. E quando eu fui fazer esse curso de maneira totalmente assim espontânea, porque eu queria mesmo conhecer um pouco mais sobre o tema, eu fiquei impactada com a imensidão que esse tema pode trazer, com a imensidão da importância que ele tem, Os da benefícios relevância. que ele pode ajudar. Exatamente, Eu do também não tinha alcance. noção do que eu estava vivendo ali. A gente não tem, Sim. porque é uma coisa muito limitada mesmo a caixinha, a amamentação, a alimentação do bebê. A gente fica muito restrito a isso. Então, quando eu fiz a capacitação, isso abriu um leque para mim. Eu me apaixonei por essa temática, comecei cada vez mais a me informar sobre isso. E recentemente, né, há um ano atrás, né, eu recebi o convite para estar fazendo parte da equipe MAMI, que é a equipe que fica voltada para a questão do aleitamento nas unidades básicas de saúde, trabalhando no IUBAN, desenvolvendo as capacitações com os profissionais, trabalhando a parte também da doação e compondo a linha da criança da CAP 1.0. Então, atualmente eu estou, né, compondo essa equipe, juntamente com o Vivi, Denise, a Zilda, a Xênia agora chegando, tem o Diego também, faz a parte do Projeto Viver. Então, é uma linha que cuida de muitos aspectos do cuidado da criança, e um pilar deles é o IUBAN, é a parte do aleitamento materno.
Fernanda, conta pra gente o que é o IUBAM, o significado do IUBAM, pra galera que não conhece. Então, o IUBAM é a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação. Queria ressaltar aqui também que a gente, na terça-feira, 2 unidades, né, da nossa CAP receberam a certificação, sendo reconhecidas como Unidades Básica Amiga da Amamentação. Então, é uma certificação que o Estado oferece e você precisa estar cumprindo os 10 passos para o sucesso da amamentação. Vocês que estão ali no dia a dia, vocês sabem que não são 10 passos fáceis, né? Uhum. É uma coisa que precisa estar alinhado. Os funcionários, os usuários, as gestantes, todo mundo tem que estar falando a mesma linguagem. E com isso, a gente inicia o IUBAM com a capacitação dos profissionais, porque sem a orientação dos profissionais, a gente não consegue disseminar essa informação dentro da unidade nem chegar nos usuários. Então, é uma capacitação de 4 dias, né? São 32 horas de curso. Então, o profissional ele passa por 3 dias teóricos e 1 dia de prática, que é na maternidade. Lá na maternidade, vocês conseguem ter a dimensão com a visita do banco de leite, com a visita dos processos na maternidade, para onde que o leite que é doado, né? Ele vai. Aí vocês conseguem ver também os prematuros ao qual recebe os leites também. Então, é um curso que a maioria dos profissionais que passam falam que entram de uma forma e saem de outra. Verdade. Porque acho que vocês dois participaram, acho que vocês também são testemunhas que isso acontece. E não só de transformar, mas também de fazer entender a importância daquele trabalho ali na ponta, né? Sim. A importância para a gestante saber os direitos dela, saber o quão é importante a amamentação para o filho dela, que ela não está só alimentando ele, quais são as vantagens, até mesmo para ela, vantagem para a família dela. Então, é um curso mesmo de capacitação e transformação, não só dos profissionais, mas também dos nossos usuários, e visando também a certificação, né? Aí vem as avaliações para saber se a unidade está mesmo executando esses 10 passos, e depois o Estado vem para fazer a avaliação e a unidade é certificada. Assim, esse curso ele é tão bom que eu cheguei em casa dizendo assim, eu acho que toda mulher, né, que tá ali gestante, né, gerando uma vida, ela merecia passar por ele. Porque, como ela falou, muda e transforma a visão que as mulheres têm, né? Sim. E porque muitas pensam assim, tô grávida, vou amamentar, mas muitas delas não sabem o porquê da amamentação, o quanto é importante, né? E hoje a gente vai estar entendendo melhor aqui, passando para vocês a importância da amamentação, e quando esse cuidado transborda, ele pode ajudar outras vidas também, e a gente vai saber também sobre a doação do leite, né, Fernanda? Isso, é muito importante também a doação. Por que a amamentação é essencial para o bebê, Fernanda? Então, a amamentação ela é essencial porque ela tem todos os nutrientes, né? Assim, a amamentação, o leite materno, ele é um alimento que é considerado padrão ouro. Ele não é considerado padrão ouro assim à toa, né? Ele é um melhor alimento que tem. É um alimento que ele muda para atender a necessidade da criança. Então, ele tem as suas fases, né? Tem o colostro, depois ele vai para um leite de transição, depois ele vai para um leite maduro. Então, ele vai se adaptando às fases do bebê. Além de ser rico em imunizantes, ele tem o nível de gordura essencial, o nível de proteína essencial que cada bebê necessita. Então, cada mulher, ela produz o leite necessário para o seu filho. E com isso, ela está protegendo ele de infecções, ela está protegendo ele dessas intercorrências que tem ao nascer, né? É o sistema imunológico, o sistema né, do bebê. imunológico dele. É considerada a primeira vacina. Então, a gente vê como tem uma importância muito grande. Então, a hora de ouro, que é quando o bebê nasce, ele vai direto para o seio da mãe, ele vai fazer o contato pele a pele, e ele ali começa, já inicia a amamentação, ele já está ganhando uma imunização. Então, ele já está criando, já está ganhando uma vacina, uma proteção ali, já com colostro, que ele é rico em imunizante. Depois o leite vai se adaptando, o leite maduro já é mais rico em gorduras, para o bebê ganhar mais peso. Então, assim, todos os nutrientes necessários para o início da vida do bebê, na parte alimentar, na parte de proteção, ele vem do leite materno. Então, assim, essa é a principal importância do leite materno para o bebê. Mas além desses benefícios todos que você citou, quais são os outros benefícios para o bebê a longo prazo? Então, o bebê que ele é amamentado
pelo leite materno, ele tem a vantagem de fazer um desenvolvimento facial, porque durante a amamentação ele vai trabalhando a musculatura da face, ele vai trabalhando a parte da respiração. Ele também, né, a criança que é amamentada, porque a OMS ela recomenda a amamentação de 0 a 6 meses exclusiva e de 6 meses a 2 anos ou mais de forma complementar. Então, quanto mais exposto a criança está ao leite materno, melhor ele ganha esses benefícios, né? Ele está suscetível a receber esses benefícios. Então, que é a questão cognitiva, cerebral, tem estudos que mostram que a criança que é amamentada, ela tem um QI diferenciado, então ela vai ser um adulto diferenciado, previne contra diabetes tipo 2, então previne contra doenças respiratórias, diminui o tempo de internação em caso de alguma intercorrência, por ele ter essa proteção vinda do leite materno. Né? Isso, ele recebe a imunização pronta da mãe, então se a mãe foi exposta a algum tipo de doença, ele já recebe essa imunização através do leite materno. Então, são muitas vantagens, né, de proteção para essa criança. A questão da alimentação também, a parte da sucção, de estar ali ao seio, vai trabalhando a musculatura, né, vai preparando o desenvolvimento da gengiva, vai preparando para a dentição. Então, é todo um processo. A gente fala no curso que a amamentação é a academia do bebê. Então, ali ele está fazendo um trabalho de exercício, trabalhando, né, a parte cognitiva, a parte da respiração, a parte facial, trabalhando toda essa musculatura para que tenha um desenvolvimento correto e esperado para aquela criança. Quando tem intervenção de mamadeiras, de bicos artificiais, todo esse trabalho, toda essa malhação dele é interrompida. Sim. Então, a gente começa a ter as intercorrências, os desenvolvimentos que não são esperados por conta desse entrave aí dos bicos artificiais. Isso pode até causar que o bebê venha largar o peito para optar pela mamadeira. Sim, é um dos grandes causadores de confusão de bico, né? Porque assim, o bebê, ele é bebezinho, mas ele é esperto. Ele sabe o que é mais fácil, né? E a gente sempre quer... Levantou a mamadeira, o líquido tá descendo e já... Ele não faz esforço nenhum. Então, quando você apresenta um instrumento que vai facilitar, que vai deixar ele mais folgado, assim, ele vai querer aquele instrumento. Mas os prejuízos, eles vão aparecendo a longo prazo, né? Verdade. Porque além da ingestão do líquido de forma errada, porque enquanto ele está mamando, ele está deglutindo, ele está respirando, ele está fazendo a sucção. Com a mamadeira, isso não acontece, ele não faz esse trabalho. A deglutição é feita de forma diferente, então ele recebe o líquido, né, de forma com volume um pouco maior, né, e isso vai atrapalhar na digestão dele, então às vezes até muitas mães falam, mas a mamadeira, ele dorme que é uma beleza, não é? É o bebê tendo que separar a energia dele para fazer a digestão daquele alimento, né? Para ele poder se recuperar. O que é diferente da digestão do leite materno, que é muito mais rápido, porque ele é absorvido mais rápido, né? Ele é todo aproveitado. Sim. Então, o leite, ele quase não é excretado, né? Então, ele tem vários nutrientes, proteína, tudo que vai ser aproveitado dentro do bebê. Então, ele vai fazer a excreção mais rápida, porque já foi aproveitado. Ele não vai ficar ali tendo que ser digerido, que acontece quando o bebê toma a fórmula, né? Você falou que o leite materno tem suas fases, né? Sim. E quando tem aquela fase também da gordura, que faz o bebê, né, começar a desenvolver, engordar um pouquinho. E tem aquelas mães que dizem assim, mas o meu filho, o leite materno não alimenta. Olha só, tá demorando a ficar gordinho. Como é que você vai explicar para uma mãe que pensa dessa maneira? Então, geralmente, isso está associado a pega e posição. E o tempo que o bebê tá ali mamando. Então, assim... A gente ensina várias técnicas, posições, porque a amamentação, as pessoas têm a imagem de que toda mãe vai saber amamentar, que todo bebê vai saber amamentar assim que nasce. Isso não acontece. Quem já foi mãe sabe que é todo um processo de adaptação. É um processo para a mãe se adaptar, né? Porque o tipo da mama, isso pode impactar, o tipo do bico pode impactar. Então,
Por isso que a importância da orientação durante o pré-natal, ela é muito importante, porque ali você já vai identificando o tipo de mama que aquela mulher tem, o tipo de bico, e a orientação vai sendo direcionada para a necessidade que ela tem. Então, a posição, né? A gente tem várias posições que ela pode amamentar. Então, às vezes, uma posição vai ficar mais confortável para uma posição vai ficar mais confortável para outra, porque é exatamente isso. A amamentação ela tem uma duração. Então, dura geralmente uns 30 minutos, 40 minutos o bebê ali no peito sendo amamentado. Então, ela precisa estar numa posição confortável para ela poder ficar confortável para fazer a amamentação. E muitas mulheres vão trocando de seio. Então, às vezes, a criança fica 10 minutinhos num seio, 10 minutinhos no outro e não consegue pegar as porções do leite. A primeira porção do leite que a criança recebe, ela tem mais água, que é para hidratar a criança. Por isso que também vem a orientação da gente falar que não precisa da água, não precisa da chá, que é exclusivo leite materno, porque já tem água no leite. Isso também é muito polêmico, né? Sim, mesmo com calor, mesmo no verão, sim, mesmo no verão, mesmo com calor, o leite materno ele vai suprir a necessidade do seu bebê. O que pode acontecer é a criança ir mais vezes ao peito, porque está com um pouco mais de sede pelo período que está calor, tá? Mas isso não quer dizer que você tenha que introduzir a água, tá? Então, você pode dar o peito que tem a primeira porção é mais aguada, é água, né? Que aí a criança vai ser hidratada, depois vem a parte da proteína e por último é a parte mais densa que é a gordura, que é justamente o que vai fazer o bebê ganhar peso. Então a sua fala é muito pertinente porque elas chegam falando que o bebê não está ganhando peso, porém o bebê está no seio e ela está correta. Só que às vezes o período que o filho dela está ficando não é o ideal para pegar todas as porções. Então, a gente às vezes ajusta a posição, ajusta o tempo que a criança fica ali sendo amamentada e, geralmente, essa fala muda e a criança já começa a fazer o ganho de peso. Ah, legal. Você falou, Fernanda, do aleitamento exclusivo, né? Conta pra gente a importância da criança ficar até os 6 meses no aleitamento exclusivo. Então, o aleitamento exclusivo durante os 6 meses, ele vai fazer a proteção necessária para o amadurecimento dos órgãos do bebê que estão ali, né, nessa fase mesmo inicial. Então, é quando você introduz outro alimento que o bebê foi feito para receber o leite da mãe. E quando você introduz outro alimento ali, você força os órgãos, o sistema imunológico, todos os sistemas do bebê a trabalhar como se fosse um corpo estranho ali que não era para estar. Então, você força isso. E você também deixa o bebê suscetível a outras infecções, a exposições de algumas doenças. E o leite materno, durante os 6 meses, ele vai fazer a proteção, ele vai fazer vai dar os nutrientes necessários para o bebê durante todo esse período de amadurecimento. Então, tanto que a alimentação ela só inicia depois dos 6 meses, que é quando já está um bebê mais amadurecido, um bebê mais adaptado ao mundo externo. Então, ele já está em contato com outros micro-organismos. Então, esse período, o leite materno, como ele é rico em todos os nutrientes necessários para o bebê, então ele vai ter a quantidade de açúcar, porque tem açúcar no leite, a quantidade de gordura ideal que tem ali, de proteínas. Então, o leite da vaca, né, que é utilizado para a fórmula, a proteína é para o bezerro, a proteína não é para o nosso bebê, né, de 3 quilos. Então, a criança fica ali tendo que fazer a quebra dessa proteína, o que acaba não acontecendo, e pode causar outros problemas. Bebês que começam a introdução da fórmula, eles têm muitos problemas respiratórios, muitos problemas intestinais, justamente por isso, ser forçado a fazer um trabalho com um alimento que não foi preparado. O ideal seria ele estar no aleitamento materno. E ele está naquele processo de desenvolver com os órgãos, né? Exatamente. Então, isso também acaba receber um leite que não é o qual ele deveria, né? Sim. É muita coisa para um bebezinho, né? Verdade. Gente? Então, até agora a gente falou da importância para o bebê, né? Mas a gente também tem que sempre olhar para quem? Para a mulher, para a mãe, né? Para a nutriz. Então, a gente quer saber também quais são os benefícios da amamentação para a mulher.
Muitas mães têm dificuldade de identificar isso, né? E Uhum. associa somente ao bebê esse benefício de amamentar. Mas, assim, a recuperação do peso, né? Que também é algo Importante. que preocupa muitas mulheres, Sim. né? A forma, muitas mulheres ganham muito peso durante a gestação, então a amamentação, ela ajuda na redução do peso, ajuda também na contração uterina, né? Ela atua na contração uterina, na liberação da ocitocina durante a amamentação. Então, o útero dela também volta mais rápido para o lugar. Então, ela tem uma recuperação melhor. Uhum. Ela também pode ser utilizada como método contraceptivo, né? Que é o LAN, que ela amamentando exclusivamente, ela não tendo nenhum escape menstrual e o intervalo não ser maior do que 4 horas até os 6 meses, ela consegue fazer o método contraceptivo natural, que é o LAN. Uhum. Então, ela também não tem, né, necessidade de introduzir outro método, método, né? A não ser que ela tenha algum escape, aí é necessário que ela vá e busque outro método associado, tá? As mulheres que amamentam, quanto mais ela amamenta, ela reduz a chance de ter, né? Ela ajuda a reduzir a chance de ter câncer de mama e câncer de ovário. Então, isso tudo pelo tempo de exposição, né? Um exemplo, Uhum. uma mãe que amamenta 2, 3 anos seu filho, ela tem uma vantagem muito maior do que a Maior. mãe que amamentou 2, 3 meses, né? Sim. Então, quanto maior tempo ela está amamentando, ela vai reduzindo as chances de desenvolver esses tipos de câncer, tá? Então, ela também previne anemia, né? Na Durante a mulher. Uhum. amamentação. Então, são vários benefícios. Economia, que também é bom, porque ali é verdade. praticidade, né? Ela tá em qualquer lugar, ela amamenta, ela tem essa facilidade Uhum. também. E cria um vínculo também, né, com o filho. Não que a mãe que Que não vai- amamenta. que não amamenta não vai ter o vínculo, mas ali a gente sabe que naquele momento da amamentação acaba se criando Tem mesmo sim. uma troca, né, com o bebê. Uhum. Então, também é um ponto importante. O ponto da economia é bem importante, né? A gente vai ver lá, tá bem puxado mesmo, e também para o ecossistema, né? Exatamente, né? Muito Diminui, importante. né? É mais sustentável É mais a sustentável. amamentação, você não vai utilizar os resíduos, né, da mamadeira, dos bicos artificiais, a fórmula também, a lata, né? Então, E o leite isso tem também. tudo ali que a criança precisa, o bebê precisa, tá protegido, Exatamente. tá seguro, tá engordando. Tudo certo. Então, agora a gente falou um pouquinho sobre tudo. Agora a gente vai para a parte também que é muito importante, gente, que é a doação do leite. Ariane, como assim a doação do leite materno? Sim, gente, a doação do leite. A Fernanda vai falar um pouquinho pra gente. Então, a doação, ela acontece porque a produção, né? A mulher vai sempre ter um momento que ela produz mais do que o bebezinho dela consegue se alimentar naquele momento, que é o período da pojadura, que é logo após o nascimento, que falam que é a descida do leite. Uhum. Então, ela tem uma produção, que é o corpo dela se ajustando a essa produção. Então, ela vai ter um período que ela vai produzir mais do que o bebê dela vai estar ainda consumindo. Uhum. Então, ela vai precisar fazer o esvaziamento dessa mama, porque se ela não fizer, ela pode ter problemas como mastite, engurgitamento. Então, isso pode causar febre, né? O leite, como ele é um alimento vivo, ele vai criando micro-organismo, então pode causar inflamações. Então, para que não tenha essas intercorrências, a gente orienta a fazer o esvaziamento da mama, né? A Uhum. extração de alívio, para que ela amamente melhor, porque o peito muito cheio, o bebê fica com dificuldade para pegar. Então, ela vai ter que fazer essa extração de alívio de qualquer forma. Então, esse é um período que a gente também oportuniza para captar ela como uma doadora. Porque aquele leite que ela ia extrair e jogar fora, ela pode estar doando, né, para um bebê prematuro que está ali precisando. Então, a gente orienta que ela faça a retirada desse leite, faça o armazenamento e a gente tem um sistema de coleta desse leite, né, que a gente recolhe direto na casa da doadora, através dos agentes comunitários de saúde, e eles levam para a unidade e a rota passa uma vez na semana, recolhe esse leite e a gente leva para as maternidades. Hoje a gente está abastecendo a maternidade Herculano Pinheiro, Fernando Magalhães e Alexandre Flemmer. Então, com essas doações, a gente consegue
a ajudar muitos prematuros, a diminuir o tempo de internação, a ter uma recuperação melhor, mais rápida, né? E ajudando mesmo nessa recuperação, porque o leite materno, como ele tem todos esses nutrientes, toda essa parte que ajuda no sistema imunológico, ele faz essa ação e ajuda no processo de cura dos bebês. Explica pra gente como funciona. Então, para ela ser doadora, ela precisa, né? Durante o pré-natal, ela faz exames, né? Ela faz hemograma, ela faz testes rápidos, e com isso, os testes rápidos e o hemograma estando ok, ela estando bem de saúde, ela é apta para ser uma doadora. Então, ela, quando a gente orienta, né, e ela aceitando ser a doadora, a gente já oferece para ela os potes esterilizados, a touca, a luva, porque o processo também de extração, ele precisa ter uma higienização adequada, o pote precisa ser de uma forma adequada, tem que ser de vidro, com tampa de plástico, então tem um padrão, tá? Porque ele vai precisar ser esterilizado também, então muitas pessoas acham que o leite sai da doadora e vai direto para Pro o bebê, recém-nascido, né? não é assim. Não é assim, Mas gente. lembrando, como ela falou, gente, nós fornecemos todo esse material, Sim. ele já vai esterilizado para sua casa. Como que ele vai esterilizado? O agente de saúde, ele tem essa missão, né, de estar participando de todo esse evento. Que são eventos, gente, ajudar vidas não é evento. A gente leva esse pote esterilizado para sua casa, com todo o kit, e a gente vai buscar na sua residência também. Sim. E aí, como ela falou, passa a rota, busca e leva para as maternidades, e ainda tem um processo, né, quando chega na maternidade. Tem um processo. Então, quando ele chega na maternidade, ele passa por vários testes. Por isso que a gente tem um período, né? A gente oferece o pote para ela doar e tem até 7 dias para ficar na casa dela. Aí, até o 7º dia, a gente vai lá e recolhe, porque esses outros 7 dias que chegam lá na maternidade, ele vai estar passando por uma testagem, ele vai estar verificando a acidez, ele vai estar verificando a qualidade desse leite, para que depois de todo esse processo ele vire um leite pasteurizado e aí sim ele vai ser classificado lá com nível de gordura, com nível de imunizante, se é mais colostro, se é mais leite posterior, se é mais leite de transição. Então, assim, depois desse processo que ele passa lá no banco de leite, que é minucioso, então se tiver sujidade, se tiver qualquer falha, o leite ele não é aproveitado, tá? Ele é descartado para não correr o risco de chegar um leite ruim para um prematuro que está totalmente exposto ali. Então, eles não correm esse risco. Por isso que toda essa testagem, todo esse período é necessário até para o leite chegar lá de forma de qualidade, bom, para suprir a necessidade desse prematuro. Fernanda, a gente ouve muito, né, no dia a dia, as pessoas falando, olha, eu amamentei o filho da minha prima, eu amamentei o filho do meu vizinho. O que que você fala pra gente? Dá um conselho? Diz aí o que que você orienta sobre isso, porque é algo bem polêmico, mas que é bem necessário que a gente fale aqui. Sim, a gente tem um histórico, né? É cultural da gente, né? A gente teve as amas de leite lá atrás, então é um legado que a gente tem da escravidão, né? Então, muitas mulheres tiveram que amamentar outras crianças, a gente entende tudo isso, mas hoje a gente já tem essa orientação de que não é o ideal você amamentar o filho de outra pessoa e nem outra pessoa amamentar o seu filho, que a gente chama de amamentação cruzada. Por quê? Justamente por isso, a gente já identificou, tem estudos que mostram algumas doenças que passam através do leite. A gente tem os casos das mães que são portadoras do vírus HIV, ela não pode amamentar o seu bebê, porque é transmitido pelo leite materno. Hoje a gente já tem estudos também que já estão revendo isso, quando a mãe tem a carga viral um pouco mais controlada, zerada, se ela pode amamentar, mas aqui no Brasil a gente ainda não tem essa liberação, tá? Assim como a gente também não tem a liberação da mãe que tem sífilis, dela poder doar. Então, assim, hoje aqui também estão sendo vistos estudos para poder que isso não aconteça, porque as mulheres, a gente consegue observar que as mulheres que têm sífilis,
acaba tendo uma produção bem maior, então, assim, seria um benefício para a gente Uhum. também essa doação, Mas... mas hoje também não é permitido pelo banco de leite. Então, a amamentação cruzada, ela não pode ocorrer justamente por isso, porque a gente não sabe, né, como que tá. Às vezes, é minha irmã, minha amiga, mas a Mesmo gente assim, tem várias doenças que podem ser transmitidas através do leite materno. Então, é um risco, né? Quando você expõe o seu bebê a essa amamentação cruzada, é um risco que você está colocando ele ali. Assim como passa imunizantes, nutrientes, também pode passar algo, uma doença que você não sabe que aquela pessoa tenha. E talvez a pessoa também nem saiba, né? Não, talvez Aí a pessoa também acontece não sabe que e tem, acaba né? passando, né? Porque às vezes, não sei, pode acontecer, né, dela ter pego recentemente, recentemente, ainda não fez nenhum teste, não fez nenhum exame, ainda não amamentou. está acusando, né? Isso. Então, é um risco que a gente não orienta a não correr, Correr. porque pode acontecer. Mas e assim, Fernanda, e para aquelas mamães que trabalham, ficam com aquela preocupação de, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para amamentar meu filho? O que que elas fazem? Então, elas também vão fazer o armazenamento do próprio leite. Então, a diferença é que a extração dela vai ser para o filho dela, ela não vai fazer a doação para gente. Então, como que ela faz? É o mesmo processo. É pote de vidro com tampa de plástico. Geralmente a gente orienta potes menores, porque ela vai estar utilizando para consumo do próprio filho. Precisa armazenar, né, no freezer ou no congelador, tá? Não pode ter nenhum alimento que tenha cheiro, peixe. Então a gente às vezes orienta, se não tem como colocar, né, em outro freezer, a gente coloca dentro de um potinho para proteger, para que não pegue cheiro, porque o leite também ele puxa o cheiro. Então ela faz o armazenamento. Então para o filho dela a duração é 15 dias, tá? No congelador, tá? Se ela for utilizar são 12 horas na geladeira, tá? Para poder fazer, para ela ofertar para o filho dela, ela vai retirar, fazer o degelo um dia antes. Depois ela vai esquentar a água, vai ferver, apagar o fogo e vai ali fazendo o degelo desse leite, vai amornando ali para poder ofertar para o bebê dela, tá? Depois de ter saído da geladeira, né? Exatamente. E depois que esse leite ele é esquentado, ele não pode voltar para a geladeira, tá? Ele precisa ser desprezado. Então, o que o bebê não consumiu vai ser desprezado, tá? Mas é por isso que a gente orienta a fazer pequenas porções, né, de congelamento, e também ela pode fazer a extração nas nossas próprias unidades, porque a gente tem a sala de apoio à mulher trabalhadora, então não só as mães que são nossas usuárias que trabalham, mas as mulheres que trabalham no entorno da região, Nossa, ela que pode legal. procurar a sala, né, de apoio à mulher trabalhadora, fazer a extração ali, armazenar o leite, né? E no final do dia ela passa lá, pega o leite e leva para sua casa. Cara, que incrível, Então, né? a gente já tem algumas salas na nossa coordenação, né? Diária, que já são certificadas, né? Vocês são os próximos. Primeira mão essa notícia. E é isso, é ofertar para elas a oportunidade e a informação necessária para que ela também consiga manter a amamentação exclusiva, mesmo retornando, né, para o trabalho. Mas assim, tô trabalhando, um exemplo, minha mãe tá lá em casa com meu bebê, eu tirei um dia antes do freezer, coloquei na geladeira, fui trabalhar. Ela vai oferecer pra ele, ela tira, faz aquela esquenta ali, né, já com a água com o fogo desligado, e depois como é que ela oferta pra ele? Então, como a gente falou aqui, a confusão de bico, né? Então, não adianta a gente ter todo esse trabalho e ofertar na mamadeira. Então, a gente orienta a ofertar ou na colherzinha ou no copinho, tá? Utiliza mais o copinho, que é mais fácil. Então, ele pode fazer no copinho, que é igual um gatinho mesmo, né? A gente vai alimentando, não é para virar o copinho pro bebê. Você inclina um pouquinho, ele tem que estar na posição vertical. Então, aí você vai dando pequenas dosezinhas e o próprio bebê, com a linguinha dele, ele vai fazendo o movimento de buscar aquele leite ali. Então, a gente faz a orientação de ofertar o leite, né? Que a mãe retirou no copinho, não é na mamadeira.
Assim, de início, né, para uma mãe que tá ali começando agora, parece que é um bicho de 7 cabeças. Sim. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que... Gente, fica tranquila, é tudo questão de adaptação mesmo. Vocês vão ver que depois fica tudo tranquilo, Eu né, acho que Fernanda? além da adaptação é você ter orientação. Então, durante o pré-natal, quando você faz o pré-natal nas nossas clínicas, você tem as consultas coletivas. Quando você tem essas orientações, a gente tem um grupo também que faz depois que o bebê nasce, com 3, 4 meses, que é para essa orientação sobre o armazenamento e também sobre a doação. E assim, a gente faz também orientação da alimentação complementar. Então, eu acho que o apoio que ela consegue encontrar nas nossas unidades, com os profissionais capacitados, faz toda a diferença delas serem Verdade. doadoras e delas manterem a amamentação mesmo estando longe do seu bebê. Então, gente, esse papo sobre amamentação está muito bom, mas infelizmente o que é bom dura pouco. Mas a gente preparou aqui um quadro bem dinâmico, uma coisa bem legal para descontrair, que é uma palavra e uma resposta. Vamos lá? Vamos? Leite materno. Leite materno é padrão ouro. Rede de apoio. É essencial. Desafios. Desafios, eu acho que precisam ser superados, mas com apoio fica mais fácil. E prematuros. Esperança. Ai, gente, que lindo! Esse assunto é muito emocionante. Monta uma frase pra gente com essas palavras. Então, o leite materno, ela traz esperanças para muitos prematuros através da doação. A rede de apoio é essencial para que a mãe passe por esse desafio que é a amamentação, mas que no final, com apoio, tudo dá certo. Então, Que deixa um lindo. recado, Fernanda, para quem está assistindo, que Então, eu queria falar que a amamentação, ela é o maior redutor de mortalidade, né, entre crianças de 0 a 5 anos e que com orientação, com apoio, com informação, é possível, é mais fácil, é menos doloroso todo esse processo, porque a amamentação não é fácil, mas ela traz benefícios para toda a vida, seja para a mãe, seja para o bebê, seja para a sociedade. Então, que a gente continue apoiando todo esse trabalho, fazendo cidadania, fazendo o SUS acontecer através das orientações sobre a amamentação, sobre a doação. Que esse trabalho continue chegando aos nossos prematuros, reduzindo o tempo de internação, enchendo os bancos de leite, as geladeiras dos bancos de leite, e que em breve a gente possa ser uma realidade, não só dessas 3 maternidades que a gente abastece hoje, mas de todo o Rio de Janeiro. E, Fernanda, muito obrigada por estar aqui com a gente, participando desse papo de saúde, né? Eu também queria deixar uma mensagem para você, mamãe, que está passando por esse período de amamentação, que, como ela falou, não é fácil. Nós, enquanto saúde, estamos aqui com você para poder te auxiliar, te ajudar nesse processo, tá bom? Nosso episódio vai chegando ao fim. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo. Tchau! tchau.